moléstia, né, que a gente encontrar, principalmente na nossa área, né, que a gente faça uma história clínica e um exame físico muito bem feito. Por quê? Porque o abscesso hepático tem uma relação muito próxima com a ocupação, com o tipo de trabalho do paciente, se ele é viajante, se não é, né, de que ele vem de áreas endêmicas, né? Então tem isso também. Se teve infecções prévias, se não teve, se fez tratamento em casa, se não fez, o que é que ele andou fazendo nesses últimos tempos, né? E dentre isso nós temos os fatores de riscos que já por si só já somam, já dão uma sobrecarga muito maior para a formação desse abscesso hepático, dessa moléstia no fígado, né? O paciente que já teve abscessos prévios, né? Ou seja, é um paciente que provavelmente ou é imunocomprometido ou não tem uma higiene adequada, o saneamento básico não é adequado, dependendo do tipo de abscesso que ele tenha, né? Então, é importante, ou ele é diabético e é um diabético mal conduzido, né? Ou ele é cirrótico, já tem imunocomprometido, né? Os homens são a maioria nesses casos, né? Com o advento dos exames de imagem, com o advento do antibiótico, com os remédios que ficaram mais fáceis da população, veja que esses homens começaram a ser acometidos com mais idade, né? E, como eu falei, os imunocomprometidos e alguns artigos eu encontrei falando dos inibidores de bomba de próton, né, que é uma situação que ainda eu coloquei só para a gente relatar, mas que eles falam que mudaria o pH e com isso poderia haver um processo de contaminação de bactérias via biliar, né, papila maior, ascendente, né, mas nada que foi comprovado ainda. Eu vi um trabalho, né, mas eu resolvi relatar só para que a gente ter isso em mente, né? Dentro do exame físico, nós temos sinais e sintomas que são comuns, né, a várias doenças, né? A tríade de Charcot, como a dor, a icterícia, a febre, é um sinal que aparece em N situações, mas a gente não pode deixar de pensar, né? É um sinal de colangite, é óbvio, né? Mas de pensar por que está havendo essa inflamação, né? O que é que está acontecendo para esse paciente estar apresentando esse quadro, né? Então, assim, é importante salientar isso, né? E o abscesso hepático causado pela Klebsiella é interessante a gente pontuar, porque uma bactéria que tem um desfecho muito ruim, né? Então, assim, se você tiver na sua urocultura, se você conseguir catalogar isso dentro do seu exame clínico e com os exames de laboratório, você chegar a esse diagnóstico, você tem que tomar um cuidado muito sério, porque ela provoca êmbolos, ela pode levar êmbolos para o cérebro, para o olho e para as meninges. Então, assim, não é um abscesso hepático tão comum quando a gente encontra a Klebsiella. Aqui, para mostrar, né, o desenvolvimento do abscesso hepático, como eu já havia citado, nos fatores de risco, né, que eles aumentam com diabéticos, né, com o cirrótico, com os imunos comprometidos, com o uso de BP, que eles falam também, e o avanço da idade, né, e o câncer, né, e as situações que levam a uma mortalidade maior é os pacientes que têm abscessos causados por malignidade, diabéticos também, né? A malformação, né? As sepses, as infecções, a ruptura, né? A icterícia, né? Ou extrahepático também, quando acontece em algumas situações. A etiologia a gente tem várias, né? Então, assim, tem a piogênica que fala-se da apendicite como 10% da causa de abscesso hepático, né? Mas não podemos se esquecer que as doenças do trato biliar, pode ser estenose, cálculos, a malignidade, né? Os próprios tumores, né? Os colangiocarcinomas, né? As anomalias, né? A atresia de vias biliares, né? Causa colangite, pode causar abscesso, né? E dentre esses abscessos piogênicos, 50% são de colangite, são casos bacterianos, né? Então, por causa da bacteremia da artéria hepática, da bacteremia da via porta, que traz um fluxo do intestino, né? Os divertículos, a colecistite por causa da posição da vesícula biliar, né? Que está ali
no segmento 4B alocada, né, grudada no fígado. Isso é um fator que pode levar também à formação de abscesso quando se inflama, quando não se trata, ela fistuliza. Então, os traumas penetrantes, né, facas, tiros, né, e a questão parasitária, né, da moeba histolítica, né, que a gente conhece, né, desde da faculdade, os equinococos, né, císticos e policísticos, que são granulosos, o oligartos e o vógene, que é encontrado na nossa Amazônia, né, que a gente tem que levar em consideração isso, né, a formação, né, e por isso é importante perguntar se come caça, se não come, né, se tem esse hábito, né, de ter animal, cachorro, se levar caça para dentro de casa para tratar, enfim, tem que saber como é que é o habitat desse cidadão, dessa pessoa, dessa família, para poder você fazer umas inferências e conseguir dali traçar um tratamento e uma possibilidade diagnóstica para ele. E as criptogênicas, né, que é quando a gente desconhece a origem, né? Lembrando, né, que as características clínicas, né, como eu já havia falado, né, fazendo uma ressalva aqui da diferença entre o amebiano e o abscesso piogênico, né, veja que o abscesso amebiano, né, tem uma faixa etária um pouco mais nova, né, já o abscesso piogênico acima de 50 anos. A razão, né, entre meninos e meninas, homens e mulheres, no abscesso amebiano fica 10:1, no piogênico, né, isso some, né, fica igual, né. As lesões, né, a gente sabe que as lesões no abscesso amebiano, elas às vezes começam com uma, mas vão coalescendo, vão se formando, vão se agrupando para dar origem a uma única, né. E o piogênico, né, você encontra várias lojas, né, espalhadas em decorrência da ramificação, da irrigação, que eu vou mostrar mais na frente para vocês darem uma olhada no, no desenho. A localização, geralmente, no abscesso mediano é lobo direito, por causa da irrigação que vem, né, da via porta. Então, assim, o ramo hepático direito, o lobo hepático direito, ele é maior mesmo, né? Então, assim, ele termina absorvendo mais um fluxo portal maior para essa região, né? Diferente do abscesso piogênico, que pode acometer qualquer lugar, né? A questão das viagens, né? O abscesso amebiano, né? Você tem que estar em contato, tem que estar sempre pensando se ele viajou, foi para a área endêmica, né? Nos Estados Unidos tem essa preocupação com alguns países que entram lá, exatamente por isso, né? Por causa das regiões endêmicas, né? Se é diabético, se não tem diabetes, né? O abscesso amebiano fala a favor do diabético, né? Se tem álcool, se é usuário de álcool ou não, né? Isso também influencia, né? Na questão do abscesso amebiano, abscesso piogênico, porque ele é imunocomprometido, né? O paciente que é etilista crônico, né? Então, assim, você vai ter a imunidade mais baixa, né? A icterícia no abscesso amebiano é incomum, já comum no abscesso piogênico, porque ele acomete a via biliar de um modo geral, pela forma como ele age, né? Como ele chega no fígado, né? E o prurido também, né? Que é muito incomum no abscesso amebiano, mas é comum no abscesso piogênico porque ele pulveriza a árvore biliar, né? De um modo geral, ele vem pela artéria hepática, né? E a artéria hepática é que irriga todo o sistema biliar intrahepático. Então, isso favorece, né, acometimento de prurido, né? A elevação de TGP, é incomum no abscesso amebiano. Já no abscesso piogênico, você encontra, sim. E a gama-GT, a fosfatase, é comum, né? E outra situação que é interessante é a hemocultura. A gente tem que pedir hemocultura para poder a gente ter noção realmente se é uma hemocultura positiva ou negativa, porque vai dando um norte para a gente ter noção de que tratamento a gente vai fazer e quanto tempo vai fazer. Aqui é para mostrar, né, o desenho do fígado, né, e mostrando a via arterial da artéria hepática, né, que pode causar bacteremia exatamente pela essa irrigação da árvore biliar, né, que ela faz, né. A veia porta também traz, né, todo o retorno venoso do intestino que passa pelo fígado, então isso favorece também, né, a formação de abscessos, né, geralmente mais ao lado direito, por causa da irrigação ser maior
do sistema portal para o lado direito, pelo fígado ser maior pelo lado direito, né? Tem também a via biliar, né, que pode acometer as colangites, né, e espalhar para dentro do fígado de uma forma bem generalizada. E a questão da contiguidade, né? Às vezes você tem um abscesso, né, você tem uma pneumonia, né, em base, né, e você, por contiguidade, né, o filtro no diafragma, praticamente como se fosse um filtro ali, termina passando as bactérias, termina fazendo com que ocorra essa translocação para o fígado. A epidemiologia, a gente encontrou no mundo em torno de 2,3 para 100 mil habitantes, né? Taiwan é um absurdo, né? 17,6, né? E tem alguns sinãos lá, né? Com a questão da população, do tipo de alimentação, né? Do que eles consideram ou não, né? Tem um monte de vieses que a gente não tem como mensurar para vocês o porquê dessa alta absurda, né? Mas no Brasil, em torno de 1,2 a 2,3, que praticamente é o que acontece no mundo, né? Os homens são os mais acometidos, né? A idade é entre 40 e 60 anos, os maiores tipos de abscesso que a gente encontra em decorrência das situações que a gente citou dos fatores de risco é o piogênico. Metade dos abscessos viscerais, né, no corpo, né, causado, né, aparece, né, são viscerais, né, e 13% dos abscessos que acometem são intraabdominais. Né. O trato gastrointestinal, né, humano, né, isso é importante a gente entender, né, são formados por 3 folículos, né, o mesoderma, endoderma e ectoderma, né. O fígado, né, como uma víscera, como uma grande glândula, né, ele é formado, né, pelo mesoderma ventral. E aí você tem os vasos esplâncnicos, né, anteriores, que formam o mesentério ventral, e o endoderma, que forma os vasos esplâncnicos. É um órgão que já por si só tem dupla irrigação. Então, assim, já tem por natureza, por formação, né, o risco maior do que os demais para esse tipo de acometimento, né? Graças à formação do órgão, né, você tem as células de Kupfer, né, que é como se fosse um sistema linfático, como se fosse umas células de defesa do próprio órgão, né, que favorece a ele não ter tantos abscessos. Ele já tem, né, você vê que 50% das vísceras é hepático, né, 13% da cavidade intraabdominal, né, é do fígado, mas se você considerar as vísceras, né, é muito alto, né, mas seria muito maior se não tivesse as células de Kupfer para ajudar nesse sistema de defesa. A vesícula biliar, como eu já falei, pela posição dela, às vezes ela inflama, né, que é muito comum, né, pelo tipo de dieta, alimentação, estilo de vida. A gente tem a cirurgia mais feita no mundo hoje é a colestectomia videolaparoscópica. E as vesículas, quando inflamam, causam esse problema muito sério ao fígado, podendo gerar também abscesso hepático. São fatores predisponentes para a formação de abscesso hepático, a isquemia, né? Se você não tiver, dependendo, só para vocês relembrarem a vocês, 70% do fluxo sanguíneo para o fígado é da porta, 30%, em torno de 30% é da artéria, né? Então, assim, se tiver isquemia de uma das pontas, né, dependendo do tipo de isquemia, pode ter trombose, né, em artéria ou porta, você vai ter um problema muito sério que pode levar à isquemia, e essa isquemia pode levar à morte do parênquima e formação do abscesso. Os êmbolos sépticos, né, a gente tem que tomar cuidado, né, com êmbolos cardíacos, endocardite, com pielonefrite, que pode ocasionar também, né, doença hepática, levando à formação do abscesso, né, a doença granulomatosa, a leucemia, os traumas, como eu já havia citado, né, o trauma pode levar a uma contusão do parênquima, distensão da cápsula de Gleason, e isso formar, né, uma coleção que acontecia, né, diminuiu, graças a Deus, mas acontecia muito nas grávidas, né, com a manobra de Clisteller, que teoricamente foi abolida, né, contraindicada hoje, mas eu, na minha residência, na Santa Casa, consegui ver alguns casos, né, de formação de hematoma subcapsular, né, e com desfecho de abscesso, né? Então, é um problema, né? Os parasitas, a questão da malignidade, né, que é comum, né, as células
podem levar à formação de colangiocarcinoma, de hepatocarcinoma. Esses tumores crescem de forma, né, exacerbada e sem uma organização e podem necrosar e formar abscessos, né, no centro da lesão, né? O corpo estranho, eu já tive, né, em operar pacientes com abscesso hepático por espinha de peixe, né? Parece, né, brincadeira, mas acontece. Furou o estômago e se locou no fígado, né? E desenvolveu um abscesso hepático, né? E a questão do transplante, né? O transplante, como a gente brinca, não é a oitava maravilha do mundo, né? É uma cirurgia que salva vidas, né? Ajuda muita gente, né? Muda a expectativa de vida, muda a história do paciente, né? Mas tem a questão das anastomoses, tem a questão, né, da trombose, né? Tem a questão das rejeições, né? Então a gente tem uma série de problemas às vezes que, né, no transplante. Graças a Deus, né, os índices, né, de acertos, né, e de expectativa de vida vem aumentando, né? As técnicas vêm melhorando, os cirurgiões vêm se aprimorando e o transplante não tem, graças a Deus, a gente não tem tido tantos problemas com formação de abscesso hepático por alteração vascular, até porque a gente hoje é muito mais intervencionista, né? Então, se tem alguma coisa, você fala com o radiologista, você, dependendo do grande centro que você esteja, você consegue se antecipar ao problema, fazendo a pervierdade daquele vaso, né? Através da radiologia intervencionista. Então, isso foi um avanço. Aqui é para mostrar as causas do abscesso hepático, não só piogênica, né? Nem parasitária, mas tem as malignas, né, os abscessos causados por câncer, né? Como eu falei, eles às vezes eles crescem, né? E aí a parte central perde a irrigação, essa irrigação vai formando os abscessos, né? O próprio quimioembolização pode levar à formação de abscesso, a gente sabe disso, né? Tem esse risco, mas é o risco-benefício, né? A radioablação é outro problema, né? Que pode causar, né? E a gente, né, viu em alguns casos, né? Os cânceres de colo, né, os cânceres que migram, né, de reto alto, né, também podem levar à formação de metástase, e essa metástase pode crescer e desenvolver e não se irrigar da forma adequada e morrer e formar abscesso, né? As questões iatrogênicas, né, que a gente infelizmente acontece ainda, né, cirurgias, né, que acontece algum problema de via biliar, né, por irrigação, às vezes por lesão da artéria, né, isso pode causar por inflamação lesão de via biliar, pode levar a colangite, isso pode levar a um problema, pode levar a alteração do fluxo da bile, pode levar a alteração dos canalículos, né, biliares, e isso levar a estase, bile, inflamação, infecção e ocasionar no futuro o abscesso hepático. Então, né, e as doenças infecciosas, né, como a gente já tinha falado, apendicite, divertículos, né. A avaliação, é importante a gente entender na avaliação do paciente com abscesso hepático, né, ou supostamente abscesso, né, que você tenha isso em mente, sempre pensar no hemograma, no hepatograma, você vai encontrar 50% das TJGP estão elevadas. Fosfatase elevada, geralmente 90%, né? A pré-albumina, a função renal e o NR também vão estar alterados também, né? É importante a hemocultura para você saber se é piogênico, se não é, entendeu? Você ter algo na mão palpável, PCR, VHS, se é viajante, se veio de fora, né, do nosso estado, se estava do interior, que veio viajando também, a gente sabe as condições muito precárias do interior com relação ao saneamento básico, né? Então, o PPF, né, um exame simples e barato, né, não custa R$ 10, né, e o SUS faz e cobra. Né? A sorologia para entamoeba histolítica, equinococos, a gente tem os nossos pacientes das ilhas, né, que tem um hábito, né, de ingerir caça, isso é importante pensar sempre nisso, né? E no ensaio na ELISA, né, que é o ensaio imunossolvente ligado à enzima, né, para equinococos, por causa do Echinococcus vogilis, né, oligarcos que a gente tem por aqui na nossa região. Aqui é um exame de imagem, né, que desde a década de 90 para cá, né, com a criação do SUS, as políticas públicas, né, veio aumentando, né, e a gente pôde perceber
a utilização com mais frequência de um exame que é inócuo, não causa dano nenhum, né, quando bem feito, é óbvio, né, infelizmente, operador dependente, ainda tem muita gente, né, que pensa de forma diferente, mas é um exame que você pode ver, né, uma hipoecogenicidade, né, na região dessas setas aí ficou mais fácil para a gente localizar, né? Você também observa também quando você joga o Doppler que não tem fluxo, né? Então isso facilita. É um abscesso, né? Que tem parece que tem informação. Então assim já te dá um norte, né? Já te chama atenção para essa lesão que às vezes vem do interior, eles vêm muito preocupados, né? Aqui é uma tomografia, né? Uma tomografia, né, na fase arterial do lado esquerdo, que a gente percebe a artéria, né, bem cheia, né, bonita, né, bem irrigada pelo contraste. Você vê os ramos arteriais entrando no lobo hepático direito, né, praticamente que meio que abraçando, né, circundando essa neoformação, né, que ela está hipodensa, né? Você vê que ela tem uma densidade diferente do parênquima hepático, né? Isso é importante, né? E do lado direito você vê já um exame já, né, com a fase mais tardia, né? Você vê que continua essa densidade, né, essa diferença de densidade do parênquima, né, e parece que são pequenas lojas que estão se juntando, estão se coalescendo. Então, esse é um exame muito bom quando bem feito e nos traz uma informação que para nós é fundamental, né? Você fecha um diagnóstico, né? Você acalma o paciente, você tranquiliza o coração dele. Aqui a ressonância, né, quando você tem, né, dúvida, ou então quando você tem condições de lançar a mão desse tipo de exame, mas só para mostrar, né, a letra A, em T2, você vê, né, ela mais líquida, mostra mais os líquidos, então se você vê que não tem contraste, né, desculpa, você vê que não tem contraste, né, mas você vê pequenas, como se fosse saculações, né, como pequenas, eu até coloquei aqui, é hiperintenso, né, no primeiro momento, sem contraste. Na letra B, né, você vê um pouco mais de edema parenquimático, né, do parênquima hepático. E na letra C, você vê as várias coleções, parece que elas vão se formar, né, estão ainda se agrupando, se arrumando, né? Tem algumas áreas de debris ainda. Então, assim, é um exame mais apurado, né, para tipos de imagem que às vezes estão no início, né? O ultrassom não consegue definir tão bem, a tomografia às vezes está com problema, você não conseguiu fazer um contraste adequado, né? O paciente tem restrições para fazer com contraste iodado, né? Às vezes pode fazer com contraste venoso da ressonância, então ajuda. Tratamento e gerenciamento, né? Você tem que ter em mente o seguinte, que abscesso, né, a gente tem que drenar, né? Se drenagem percutânea ou laparoscópica, né? E o tratamento, né, depende muito do tamanho desse abscesso, né? Se é menor que 5 centímetros, né, você pode fazer uma drenagem percutânea, não necessariamente que deixa um catéter lá, não precisa, né? Se o abscesso hepático é um pouco maior, né, então assim, você talvez tenha que deixar, né, para fazer uma drenagem, né, continuar drenando, né, para ver se você, com o auxílio do antibiótico, que a gente vai falar mais tarde, um pouco mais na frente, você consegue debelar essa situação, né? Alguns casos a gente consegue fazer a CPRE, quando você tem abscessos, né, por tumores de via biliar extrahepática, que você consegue adentrar, fazer com que a CPRE chegue lá. A gente até já viu um caso de uma paciente minha, o Rafael acho que até conhece também, a Fernanda me ajudou a operar, Spice Class, que você faz. Então, assim, você consegue romper, né, visualmente, você vê a lesão direta na via biliar comum, né, geralmente é colédoco, e você consegue passar, transpor essa lesão que abscedou, né, e consegue colocar uma prótese e automaticamente você consegue visualizar, né, porque é lavada, né, na mesma hora, você vê a drenagem da secreção purulenta causada por essa colangite ou por esse tumor, né, de via biliar,
que foi crescendo, obstruindo, abscedando algumas áreas, tá? E lembrar sempre da antibiótico terapia, né? A gente não pode esquecer cefalosporina, fluoroquinolona, os carbapenêmicos, o metronidazol. Você veja que são antibióticos de amplo espectro, né? Você não pode brincar com abscesso hepático, porque se você brinca, você passa a voltar, né, no tempo e cair naquela mortalidade da década de 30, década de 40, né? Então, quase 80, 100%. Então, assim, a gente não pode, né? Aqui é só para mostrar os esquemas, né, que a gente conhece, né, que pode ser de cefalosporina de terceira ou quarta geração, né, com o uso de metronidazol, né, os beta-lactâmicos, os inibidores de beta-lactamase, com ou não metronidazol, né, sempre a gente fazendo esse adendo, porque sempre tem que ter amplo espectro. Se você pode, tem que ter algum que cubra, né, anaeróbio também. Então, não pode esquecer disso, né? Ampicilina, gentamicina e metronidazol. Os esquemas alternativos podem ser com quinolonas, né? A gente sempre faz isso, às vezes, na hora de ir embora, né? Você consegue fazer o escalonamento e entrar com a quinolona, com o cipro, para o paciente ir embora para casa, fazer o tratamento, continuar o tratamento, né? A gente não abandona, continuar o tratamento para que ele não fique tanto tempo internado ou o risco de ter outras complicações, né? Ainda mais em época de Covid, né? A gente não pode esquecer isso, que nós não estamos em pós-pandemia. Nós ainda estamos na pandemia. Infelizmente, o Brasil é diferente do mundo, né? A gente continua ainda, o mundo teve um pico, né? Subiu e caiu, o Brasil continua no platô, não sei até quando, então é importante que a gente saiba dos antibióticos para casa, para que eles fiquem bem, quanto menos tempo internado, melhor, né? Tem a questão dos carbapenêmicos com o metronidazol, né? O uso da vancomicina, né? A gente tem que explicar para a CCH, por isso que é importante ter em mão uma urocultura, uma hemocultura, porque você possa mostrar para ele, olha, aqui tem staph, então eu preciso de um antibiótico realmente para tratar, porque senão você não trata e esse paciente começa a regredir, né, no tempo e vai cair exatamente naquele período, naquele momento que a gente não tinha nada que fazer, né, que era a década de 30, a década de 40, né? Então, o tratamento, a média, é em torno de 4 a 6 semanas, não tem ninguém bate o martelo e diz assim, olha, tantas semanas, né? Mas você vai avaliando o teu paciente, né? Tipo de resposta adotado, tipo de conduta, e você vai vendo, né? Às vezes você faz 2 a 4 semanas, dependendo do tipo de abscesso, né? É óbvio que se você tem um abscesso com paciente diabético, com paciente imunocomprometido, Deus o livre, um cirrótico ou um transplantado, meu amigo, você vai manter o maior tempo possível e esse paciente vai ficar muito próximo de você. Então, assim, eles falam de 4 a 6 semanas, né? O diagnóstico diferencial, que é importante também para que a gente não perca isso na mente, né? As hepatites virais, né? As colecistites, né? As colangites, a pneumonia, principalmente pneumonia quando causada por Klebsiella, pode complicar e evoluir também por contiguidade, né? A um abscesso, a apendicite, né? Que 10% causa dos abscessos são causados por apendicites, e a hepatite medicamentosa, que é muito comum na nossa região, tendo em vista que a gente vive numa região endêmica de tuberculose, né? Então a gente respira bacilo de coca aqui todo dia que sai de casa. Ainda mais a pessoa que trabalha no Barros, hein, Rafael? Que eu digo, hein? Bom, o prognóstico, graças a Deus, hoje é muito bom, né? Em decorrência dos avanços do Sistema Único de Saúde, dos avanços da medicina, dos avanços da radiologia. Isso foi fundamental para que a gente pudesse evoluir e trazer uma qualidade de vida ao paciente que tem abscesso hepático. Hoje, os meninos da residência, né? Não, você traz um antibiótico, faz uma drenagem, né? Entendeu? Na década de 30, de 40, né? Praticamente é uma sentença de morte, né? Tinha abscesso hepático, né? Se despedia logo da família porque, né, ia ficar fazendo chazinho ou rezar para que o sistema imunológico dele respondesse de forma adequada, né? Então a mortalidade hoje caiu de 2,5% a 19%, né? Então bem diferente do que era no início do século XX. As complicações, né? Apesar de ser um procedimento
simples, né? Graças a meu bom Deus, hoje a gente consegue fazer isso em locais adequados, em centros bons, né? Mas assim, pode romper, causar peritonite de choque, né? Isso né? Quando você rompe o abscesso ali, você está liberando toxinas, você está liberando, né, piós, você está liberando uma série de substâncias ali, né, bactérias, dependendo do tipo de abscesso, né, para dentro da cavidade, né, que ela estava encapsulada, né, naquele momento ali. Então, é uma situação complicada. A dor crônica, às vezes, você pela própria drenagem, né, você, né, colocação do dreno ou a transposição do dreno durante o procedimento, né, pode lesionar entre as costelas, né, às vezes você tem que subir um pouco mais ali, às vezes o diafragma do paciente é um pouco mais alto, você tem que entrar um pouco mais acima, então assim, isso dificulta e pode causar dor pela localização, pelo tipo de procedimento, né? A insuficiência hepático-renal também, lesões intraabdominais, né? Lembrando que 13% dos abscessos intracavitários são do fígado, né? As infecções, né? São complicações que podem acontecer, né? Por isso que o antibiótico de amplo espectro, né? Os abscessos hepáticos recorrentes, infelizmente, né? Porque às vezes o paciente você resolve aqui, consegue contornar tranquilo, mas ele volta para o local, né, de origem, às vezes não tem um tratamento adequado do saneamento básico, né? E ele já é imunocomprometido, porque com esse vai e vem, né? Às vezes a imunidade baixa, ele é um propenso a ter novamente abscessos hepáticos, né? E abscesso subfrênico, infelizmente, às vezes quando você drena, né, ele escorrega, ele cai para a loja, né, atrás do fígado, né, fica ali, né, entre o fígado e o diafragma, e aquilo ali é um local propenso, né, para acumular coleção, né, e formar abscesso, né, e aí complicar mais ainda a vida do paciente. Aqui é um diapositivo, né, um fluxograma mostrando do que a gente tem, mais ou menos, do que eu falei durante a aula, né, que o abscesso hepático teve ruptura, não teve ruptura, se teve ruptura, né, é iatrogênico, resultou de procedimento, se sim, né, do procedimento que você fez, deve voltar ao bloco, deve ser abordado novamente, né, cirurgicamente ou não, vai depender da situação, né? Se não, né, é menor que 3 centímetros o abscesso, né? A gente pode tentar um tratamento com antibiótico, né? Por isso que os exames de imagem, né, nesse momento é muito importante quando bem feito. O abscesso, quando você pega ele no início, né, ele está pequeno, então assim, o antibiótico quando você coloca no corpo, você consegue um resultado muito bom, né? Se você tem um sucesso, perfeito com antibiótico. Se você não tem, você termina drenando, né, percutaneamente, né, que seria o tratamento secundário. No caso de um abscesso maior ou igual, maior que 3 centímetros, né, entre 3 e 5, ou até maior que 5, né, quando é uniloculado, a gente volta de novo à drenagem percutânea, né, porque é o menos invasivo, às vezes é o que você tem em mãos, né, você não dá para fazer um outro procedimento mais arriscado, então assim, você vai guiado por ultrassom, consegue colocar, né, fazer a drenagem percutânea. Se você teve sucesso, né, ótimo, tranquilo, você continua com o tratamento com antibiótico terapia e a drenagem, né? Se você não teve sucesso, ou você vai para uma nova drenagem percutânea, porque às vezes não necessariamente você tem que deixar o dreno, né? Mas às vezes ele recoleta de novo, né? Ou abertura cirúrgica, você tem que abordar na sala e fazer uma laparoscopia, né, para dar uma olhada, talvez tenha que fazer uma nova drenagem com visualização direta, né? Se ele é multiloculado, né, geralmente é cirurgia ou hepatectomia, dependendo do lobo, né, da situação que se encontra o paciente, a condição clínica dele, né? Então, esse é um diapositivo, esse é um fluxograma que eu achei bem interessante, que praticamente ele resume toda a aula, né? Coloca, né? Isso é importante para os residentes e até para nós mesmo, para a gente não esquecer, não se atentar, sempre ficar isso em mente, né? E, para fechar, não há cavidade no corpo que não possa ser atingida por uma agulha número 14 e um braço forte. Então, assim, meu amigo, a gente que é da cirurgia, a gente sabe que a gente é o nosso dia a dia, né? Ainda mais que a gente trabalha com fígado, né? Então, a gente sabe, né, dos percalços que é você ter que drenar. Às vezes, hoje, por exemplo, fazer uma biópsia, hoje foi um samba do crioulo doido, né? Então, assim, quando fala de abscesso,